Aula de hoje, aula de terça-feira, tema Citroën C3 1.4 Flex, o nosso segundo encontro sobre os sinais de entrada. Então, a aula de hoje tem como tema sensor parte 2, segunda parte deste veículo de origem francesa. Aula passada, abordei detonação, temperatura do arrefecimento e rotação do motor. Perceberam que esse carro não tem MAP, né? E temos que o quê? Estar sempre familiarizados com alguns sensores que algumas injeções têm, outras não têm. Alguns modelos tiveram, pararam de ter e agora voltaram a ter. O sensor de fase é um exemplo aqui do Citroën C3. Tá? Temos em alguns modelos mais antigos com sensor de fase e nos novos sem sensor de fase. Ou seja, a ECU faz o cálculo direto. Tá? Então, na passada, falei sobre o sensor de rotação do motor. Lembrem-se que nesse C3 fica lá atrás, apontado para os dentes do volante do motor. Falei sobre o sensor de temperatura de arrefecimento, que aliás, tem problemas no sensor, acontece muito isso no dia a dia, mas principalmente vazamento do líquido de arrefecimento pelo flange traseiro. Pessoal, é demais comum, né? Dar vazamento no flange traseiro. E também falei sobre o sensor de detonação. Bom, aula de hoje, nosso quinto encontro do C3, falaremos aqui sensor parte 2 da Citroën, MAP, temperatura do ar, VSS e pressostato do ar-condicionado. Bom, o MAP, temperatura do ar, vamos ver já, né? São sensores com respostas diferentes, mas na mesma carcaça. Ele é o famoso 2 em 1, né? 2 sensores em uma única peça. O VSS, o de velocidade, e o sensor de pressão do sistema de ar-condicionado, que também tem interligação com a injeção eletrônica. Lembrem-se, o C3 tem uma forte ligação em rede. Então não é um único módulo só da injeção. Tem a BSM lá no motor, a ABSI dentro do carro e elas conversam entre si. Tá? Aqui a nossa diagramação do C3 1.4 Flex. Temos então aí os sinais de entrada, né? Temos os sensores, tá? E à direita, os atuadores, os comandados pelo módulo, sempre lembrando da rede CAN e imobilizador que esse sistema sempre tem. Telinha de introdução para vocês. Veremos nesta aula os sinais que auxiliam a ECU a determinar a densidade do ar, ainda a velocidade do veículo e o sensor de pressão do sistema de ar-condicionado. Então vamos ao Citroën C3, telinha do veículo aí para lembrarmos do modelo. Vamos já falar de detalhes. Com a medição da depressão / pressão no coletor de admissão e a temperatura desse ar cruzados com a informação da rotação do motor, temos os cálculos com grande precisão da densidade do ar admitido. Pessoal, sinal do sensor MAP, mais temperatura do ar admitido, mais rotação, para a ECU é igual a quê? Valor da densidade do ar admitida. Ou seja, o quanto de ar está entrando no motor. Você pode falar isso em ar, em volume, em peso, não importa. É simples. De acordo com o que entra, se calcula exatamente quanto de combustível vai ser injetado, para não sobrar nem faltar
álcool, gasolina, uma mistura dos dois, né? Nessa hora da queima. É assim que o carro fica menos poluente, pessoal. É assim que o motor se torna um motor mais eficiente. Por falar em motor, está aqui na telinha de vocês o motor 1.4 flex, né? Um motor pequeno, tá? É muito comum, né? Termos esse motor não só no C3, né? Mas também na linha Peugeot, né? 207, né? 206 também. Temos muita aplicação desse motor na linha Peugeot, que é o mesmo motor, tá? No motor, uma característica desse modelo é o sinal do sensor VSS, que primeiro vai ao BSM, né, a central de computador de bordo do motor, e depois vai via rede, tá, para a BSI e a ECU da injeção. Quando tem ABS, é usado o sinal desse sistema para os demais. Então, olha que curioso. Pegar um C3 sem ABS, vai ter o sensor lá no câmbio, que vai mandar o sinal para o BSM, BSM manda para BSI e para a ECU da injeção. Se tem ABS, vai ter o sensor nas rodas. Então, vai usar o sensor da roda para mandar o sinal para a BSI e para a central da injeção. Entenderam? Então, dá para encurtar o caminho caso tenha o ABS, que hoje, né, é a grande maioria dos modelos são com freio ABS, tá? Sensor MAP. Estão vendo o componente aí no coletor de admissão? Aliás, nesse carro está bem fácil, né? O sensor MAP fica bem na cara, né, do coletor de admissão. Levantou o capô, tirou a capinha de cima, você já enxerga aí o sensor parafusado diretamente no coletor de admissão. Observem que ele está conectado ao coletor na parte que é de diâmetro maior, tá? Vou falar já já sobre isso, que isso ajuda a dar estabilidade de leitura. Menor oscilação, tá? Então é importante entender isso também. Falar então sobre o MAP, né? A palavra MAP, né? Esse apelido MAP, na verdade não é um apelido, né? É a sigla, né? De sensor de pressão atmosférica ou medidor de pressão atmosférica. Ele é um medidor de pressão. Claro, se ele está conectado ao coletor de admissão, ele vai dar o valor de acordo com a pressão negativa ali. Então, ele mede pressão. Pode ser positiva, pode ser negativa. Ele mede pressão. MAP significa medidor de pressão atmosférica. Tá? Se é um sensor para medir a pressão e depressão do motor, seu local ideal, claro, é o coletor de admissão, onde está diretamente ligado às variações de pressão do motor em seu formato mais estável no coletor. Como são 4 cilindros, tá? Eu não posso ter o MAP direcionado a um dos braços do coletor. Vai ficar desproporcional à medida. Tem que ser na parte larga, de diâmetro maior, porque ali temos o que? Uma estabilidade de leitura. Oscila menos. Pessoal, por quê? A depressão no motor, né, no coletor de admissão, ela oscila pra caramba. Por quê? São 4 cilindros. A distância de tempo entre um e o outro, ó, é longa demais. Um motor com 6 cilindros funciona melhor. Um motor 8 cilindros funciona melhor ainda. Por que isso? Quer que eu explique assim, vai, lembrando de carros mais antigos? Qual a rotação de marcha lenta? Vai, de um carro carburado, tá? 4 cilindros, da década de 80. Um motor carburado, gasolina, 4 cilindros, década de 80, a rotação de marcha lenta é 800 RPM. É isso mesmo, pessoal.
maior parte dos carros, 4 cilindros, na década de 80, a rotação do motor você regulava com 800 rotações por minuto. Legal, bom, né? Bom, bem baixinha a rotação, né? É bem longe dos 1000 de hoje, quase que chega, né? 900, 950, 970 rotações por minuto. Quase 1000. Os carburados era faixa de 800. Beleza. E quando você pegava uns 6 cilindros, um carrão 6 cilindros em linha, qual que era a rotação de marcha lenta? 800 ou mais? Menos. Caía lá para uns 650 RPMs, né? 600 a 650 rotações por minuto. Então um 4 cilindros era 800, uns 6 cilindros caía para uns 600 rotações, mais ou menos isso. Legal. E os Galax, os Landaus, 8 cilindros, Maverick, 8 cilindros. Quanto que era a rotação? Mais que 600 ou menos que 800? Mais ou menos? Menos que 600. A rotação de motor 8 cilindros, você regulava com 500 a 550 rotações. Pessoal, 500 rotações por minuto em marcha lenta. E o motor ficava lindo funcionando. Por quê? 8 cilindros. Temos muito perto uma combustão da outra. Voltando para o MAP, uma admissão para outra. Fica mais estável. Então, o motor 4 cilindros, mesmo com toda a eletrônica, um sensor de pressão no coletor, ele oscila. Não fica estável. Se não fica estável, a mistura também não fica estável. Fica tentando corrigir. Mas não tem jeito, né? Mecanicamente, é um motor de 4 cilindros. O intervalo de tempo entre uma e outra admissão é grande. É muito grande, tá? Mas eu queria falar sobre isso para vocês do MAP, tá? Penso que ele está naquela parte mais gordinha do coletor de admissão, tá ok? Está aí o sensor MAP desse sistema Bosch ME 7.4.4. Conectorzinho de 4 fios, um sensor parafusado, né, diretamente no coletor de admissão e que vai fazer a medição desse sistema 7.4.4 direto lá no coletor. É direto, tá? Ou seja, faz a medição da pressão atmosférica diretamente no coletor. Tem um anel OREN de vedação, obviamente, dá para ver ele aí na tela, né? Um anel verdinho, tá? Mas ele é um sensor duplo. Ele é um MAP, mas também ele é um sensor de temperatura do ar. O que tem a ver uma coisa com a outra? A MAP e temperatura do ar tem tudo a ver uma com a outra. Claro, a somatória dos dois, né? Que ajuda o módulo a calcular a densidade do ar. Belezinha. Mas por que fisicamente as peças estão juntas? Pessoal, é só uma questão de custo-benefício. Tem alguns modelos de carros, né, que o MAP e o sensor do ar são separados. Tudo bem? Aqui são juntos. São juntos. Alguma explicação? Redução de custo, de material, de peso. Basicamente isso. Não há nenhuma necessidade técnica das duas peças estarem numa mesma carcaça. Claro que isso barateia, né? Diminui o custo de fabricação, né? De montagem, etc. Mesmo porque tanto o MAP quanto temperatura do ar tem que medir o ar admitido. Não é o ar de fora, é o ar já lá no coletor de admissão. Então, um mede a pressão, o outro mede a temperatura. Primeiro vamos falar sobre a pressão, tá? Esse primeiro foco da aula, tá? As ligações. Pino 1 do sensor MAP e temperatura do ar, né? Tá ligado ao conector cinza, pino C, coluna 1. É o MAP, é o sinal de resposta do sensor MAP.
Fio 2, conector cinza, linha C, coluna 3. É os 5 volts que alimenta o MAP. Vamos pular um pino. Pino 4, C, C2, são os aterramentos, tanto para o MAP quanto para a temperatura do ar. E o pino 3, preto, A2, é o sensor de temperatura do ar, onde o módulo manda 5 volts e controla a tensão. Mas já, né, na parte da aula sobre o sensor do ar, eu falo sobre isso para vocês, tá ok? Já. As leituras na tela do scanner. Então, tá vendo aí, ó, várias leituras, né, estado da lâmpada de falhas, estado do sistema de combustível, valor de carga, temperatura do motor, ajuste curto, ajuste longo de combustível. Aí vem, ó, pressão absoluta do coletor, 31 kPa. RPM do motor, 843. Velocidade, 0. Avanço, 4. Temperatura do ar, 39. Bom, tudo bem. Vamos focar ali no valor da pressão absoluta do coletor, 31 kPa. O motor está em marcha lenta e tem um valor de depressão alta. Por quê? A borboleta está fechada, tá? Então tem que entender bem esses valores de acordo com a própria rotação do motor, tá? Leitura. À medida que você vê no scanner em 31 kPa, nesse exemplo, já é o valor que a ECU recebeu em tensão e já transformou em valor de pressão. Ou seja, é um valor convertido, corrigido pela ECU. Observaram? Pessoal, o MAP não dá resposta em quilopascal. O MAP dá resposta em tensão elétrica. Tenham sempre isso em mente. O sensor não vai dar resposta por módulo em pressão. Vai ser em volts, em tensão elétrica, tá? E mais um pouquinho sobre o MAP, falar sobre a medição, né? Como que ele faz esse tipo de medição. O sensor possui uma membrana que altera sua posição de acordo com a depressão ou pressão no coletor de admissão, sendo alimentado com 5 volts e aterramento. E claro, né, a resposta é entre esses valores. Vai oscilar um pouquinho acima de 0, um pouquinho abaixo de 5, ou seja, de 0,2 a 4,8 volts, de acordo com a pressão lá no coletor de admissão. Pessoal, a variação na depressão é algo muito rápido, oscila muito rapidamente, tá? Então isso também facilita o nosso diagnóstico lá no dia a dia, na reparação, né? Para entender o porquê que o motor às vezes perde desempenho por um defeito no MAP. Por que o MAP influencia diretamente a aceleração, uma retomada de aceleração. Ou seja, tem tudo a ver. O MAP informa indiretamente quanto de ar está entrando no motor. Pessoal, essa é a informação bárbara que o módulo precisa. Saber quanto ar está entrando no motor. Soube disso, o resto fica muito mais fácil. É só comandar os injetores. Somente isso. Se se sabe quanto ar entra, basta comandar os injetores no tempo exato. E depois um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e tudo certinho. São só ajustes finos, tá? Fala desse cara aí, ó, compressor do ar-condicionado, né? Para falar do pressostato. Bom, nós temos um compressor que está ligado ao sistema de ar-condicionado.
Nessa linha do ar-condicionado, nós temos uma linha de baixa pressão, uma linha de alta pressão. E um compressor vai fazer esse movimento, tá? Acontece que a pressão nessas linhas são alteradas de acordo com o próprio movimento. Bom, então tem um sensor de pressão do ar-condicionado. Vamos lá? Então você tem um sensor que mede essa pressão e manda o sinal para o módulo. E o módulo corrige caso tenha necessidade. Vamos lá? Pressostato, são 3 fios ligados pelos pinos. Pino 1, conector marrom D4. Pino 2, marrom E4. Pino 3, marrom A3. Né? Então você tem o quê? Você tem um trabalho em conjunto de sinais de entrada e de saída para facilitar o funcionamento. Bom, atua junto da ECU nos controles de pressão do sistema para sua preservação. Então, o sistema que tem o pressostato trabalha com uma eficiência mais alta. Porque, pessoal, se tem um excesso de pressão, ele inibe o funcionamento do compressor. Se tem falta de pressão, vazou todo o gás, ele inibe o funcionamento do compressor. Ou seja, tanto no excesso quanto na falta, se desliga o compressor. Ou seja, preserva-se a vida útil do sistema, o que é o mais importante, tá? Ou seja, corrige-se falhas, tá? Bom, aqui na telinha de vocês, o painel de instrumentos e, claro, né, mais uma dica de informação sobre este C3. Vamos lá. O sinal do sensor MAP, muito alto em marcha lenta e com grande oscilação, é indicação de falha de vedação das válvulas ou de erro de sincronismo do motor. Tá? Então, os problemas de vácuo do motor, oscilações, alterações, pode ser por causa de sincronismo mecânico. E o MAP vai alterar certinho, pessoal, igual iria alterar se estivesse com algum outro tipo de problema. Então, correia dentada, vedação de válvulas são itens fundamentais também para se adequar ao funcionamento do sensor MAP. Belezinha?